Olá pessoal, tudo bem? Vini Sete Silva mais uma vez aqui com um vídeo para o canal. Segunda-feira, 28 de junho de 2021, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Aí tem outras siglas, QY, mais, RJ, não sei o que, é tanta. Cada dia aparece uma variação nova dessa forma de sexo, né? Que Deus abomina, diga-se de passagem. Então se comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT. Agora eu pergunto, orgulho de quê? Orgulho de você praticar um ato que é abominável aos olhos de Deus, que vai contra os princípios de Deus, que Deus não se agrada, que Deus condena na sua palavra. E desde já eu quero dizer o seguinte: Deus não condena e nem manda praticar nada de mal ao homossexual, ao gay ou à lésbica. O que Deus condena é o pecado do homossexualismo. Então nós cristãos verdadeiros, temos que fazer essa distinção. Uma coisa é o ser humano. O ser humano nós temos que amar, nós temos que orar por eles, seja ele quem for e o que ele faça, não interessa. Contudo, o pecado desse ser humano, ou nosso, ou qualquer um outro, nós temos que realmente ir de encontro a ele, porque todo pecado é uma agressão a Deus. Então, nós temos que saber fazer a diferenciação entre a pessoa e o pecado que ela pratica. Jesus mandou amar todos, então nós temos que amar todos. Mas Jesus mandou condenar o pecado. Deus, ele não se associa com o pecado, diz a palavra dele. Deus é santo e não pode se associar com alguém que pratique o pecado. Então, nunca, jamais, nem por pensamento, agrida um gay ou uma lésbica, nem com palavras. Condene o ato praticado, porque esse ato é um ato abominável. Qualquer ato sexual iníquo, ilícito, como diz a palavra de Deus, é abominação e leva ao inferno. Mas não só o homossexualismo, sadomasoquismo, adultério, fornicação. Eu sou hétero, convicto, mas se você fornica, se você pratica sexo fora do casamento, como solteiro, você também está pecando e vai ter as mesmas consequências como homossexual. O homossexual, além de praticar um ato sexual que é a abominação, que é a torpeza, que é contrária à natureza, ele também está no pecado da fornicação. Então são dois pecados que ele tem sobre ele. E é meu dever vir aqui falar sobre isso. Mesmo que eu saiba que eu vou encontrar problemas, vou ter muitos ataques, mais do que os que eu já tenho. Mas quando o Senhor Jesus vem até nós e nos toma para Ele, nós temos um compromisso de pregar a verdade. E a palavra de Deus, como diz a Bíblia, é uma espada de dois gumes. Né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que ela corta para um lado e corta para o outro. Quando a gente prega sobre o pecado, contra o pecado, nós estamos pregando para nós mesmos, em primeiro lugar. Então, se eu prego a palavra de Deus, que o sexo ilícito é algo que leva ao inferno, eu tenho que tomar cuidado com isso. Né? Não adianta nada eu falar contra a fornicação se eu pratico a fornicação, o adultério ou qualquer tipo de ato sexual condenado por Deus. Então quero pedir desculpas a todos os praticantes do sexo ilícito, homossexual, mas é preciso saber as consequências, né, de tal prática. Então, como eu falei, o homossexualismo é uma abominação, isso já lá do Velho Testamento. E o homossexualismo é tão grave que é condenado no Velho Testamento, é condenado no Novo Testamento e é condenado no livro de Apocalipse, que é o livro das revelações do futuro. Ou seja, então ele é condenado no passado, no presente e no futuro. Então em Levítico 18, 22, a palavra de Deus diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Abominação é. Portanto, o ato homossexual é uma abominação para Deus. Ainda no Velho Testamento, em Levítico 23, mas Levítico a lei, a antiga lei dos judeus, a lei hebraica, não é para cristão.
temos que entender o seguinte, está certo isso, Levíticos, Deuteronômio, Números são somente para os judeus. Mas se ele for ratificado, se ele for endossado no Novo Testamento, também é para cristão. Tudo no Velho Testamento que é ratificado no Novo é para nós cristãos. Se não tiver ratificado no Novo, então é somente para os judeus. Como eu disse, o homossexualismo era condenado no Velho, no Novo e no livro das Revelações, no Apocalipse. Então diz em Levítico 23, quando também um homem se deitar contra o homem, como com mulher, ambos fizeram abominação. É isso que está escrito em mais outro versículo. A Bíblia declara também que o homossexualismo é algo infame, é algo contrário à natureza. E aí ele se refere também ao lesbianismo. Isso já no Novo Testamento. Lá em Romanos 1 diz, por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Então, um ato contrário à natureza. Isso está em Romanos. Eu estou abrindo aqui a Bíblia para ler melhor aqui. Olha, Romanos 1, 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus está se referindo a todos aqueles que não creem em Jesus, não creem nele, praticam a idolatria, a veneração a criaturas, a imagem. Então Deus diz que Deus entregou essas pessoas à concupiscência da sua carne. E aí ele declara aqui, pois mudar a verdade de Deus, que é espírito e é santo, em mentira, e honrar e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então ele está dizendo, há pessoas que deixam de venerar Deus, ao Senhor Jesus, e passam a venerar criaturas vivas ou mortas, imagem dessas criaturas. Deus diz que essas pessoas desonram a Deus porque servem mais a criatura que o Criador. E ele prossegue dizendo em Romanos 1, por isso Deus abandonou as paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o uso natural por outro contrário à natureza. Ou seja, o ato sexual lésbico é um ato contrário à natureza e abominável diante de Deus. E ele prossegue dizendo, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, ou seja, o natural para o homem é se relacionar com uma mulher e não contra o homem. Como pode um homem criado à imagem e semelhança de Deus se deixar ser possuído por um outro homem? Imagine Deus vendo uma cena dessa. Mas eu estou falando não da pessoa, e sim do ato, que fique bem claro aqui. Então ele diz, se inflamarem sua sensualidade uns para com os outros, homens cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a merecida recompensa que convinha ao seu erro. Muitos dizem que isso aí já era uma profecia da AIDS. A AIDS começou com os homossexuais. Então Deus chama esse ato de abominação, de torpeza, de algo infame, algo contrário à natureza. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, ainda chama de perversão, para fazerem coisas que não convêm. Ou seja, Deus, entre outras coisas, ele afirma que o homossexualismo é imundícia, desonra, paixão infame, contrário à natureza, torpeza, perversidade. E o que é isso, cara? Esse desejo da carne, esse desejo carnal que a pessoa não consegue controlar, isso é uma paixão infame. Mas eu amo a Jesus, mas você está dando vazão para a sua carne. Eu vou deixar bem claro aqui, apesar que eu não sou exemplo para absolutamente ninguém, nem para mim mesmo, mas eu sou celibatário. E às vezes vem o desejo, eu sou viúvo, mas eu procuro logo fazer alguma coisa para esse desejo passar. Por quê? Porque eu amo Jesus acima de tudo. Eu amo a Deus. E eu não quero trair a Deus, eu não quero fazer algo que desonre a Deus ou que venha entristecer o coração de Deus. Vontade certamente vai dar. Mas nós temos que controlar. Quando você busca a Deus, quando você busca a Deus de todo o seu coração, que você se torna uma pessoa espiritual, você consegue dominar a tua carne, consegue. Se você tem desejo, você pode ter desejo de fumar, mas você não vai fumar, e você controla
Mesma coisa com drogas, bebida, sexo principalmente, né? Porque a Bíblia diz que todo pecado é fora do corpo, mas o pecado sexual você pratica no próprio corpo. Então, aquela pessoa que realmente quer estar com Deus, que ama Jesus, que ama Deus, ela tem que fugir das paixões, ela tem que reprimir. Mas eu vou reprimir o meu desejo? Sim, o desejo da carne ele passa. E quando ele passa, que você vê que se você resistiu por amor a Deus, isso te dá uma força espiritual imensa que você nem imagina, além de uma alegria profunda no coração. Eu falo isso por experiência própria. Então Deus condena isso, condena, diz que é algo infame, é torpe, é abominação, é perversão, é contrário à natureza. Então tem que realmente fugir disso. Você vai lá no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, lá em Coríntios, 1 aos Coríntios 6:9, está bem claro, não erreis, nem os devassos, né? Aquele que vive em devassidão, aquele que está perdido na pornografia, que não consegue se controlar, os idólatras, aqueles que veneram imagens, estátuas, nem os adúlteros, olha aí, nem os efeminados e nem os sodomitas herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Então não se iluda. Se você é um idólatra, se você é um devasso, se você está perdido na masturbação, se você está perdido na pornografia, você tem que clamar a Deus para ele tirar disso, para você perder esse desejo, ele tira. Deus é bom, ele quer o seu bem, ele quer o melhor para você. Os adúlteros, a mesma coisa, os fornicadores, embora não esteja aqui, mas tem outros versículos. E olha que interessante, hein? No versículo diz, nem os efeminados e nem os sodomitas. O que é isso? Efeminado é o gay passivo e sodomita é o gay ativo. Olha, aquele cara, ele é homem, ele se relaciona com homem, mas ele é somente ativo. Não, ele não é homem, ele é gay. Se a pessoa se abraça com outro homem, o homem se abraça com outro, beija outro homem, pratica sexo com outro homem, independente se é ativo ou passivo, ele é gay também. Não existe hétero que se relaciona com gays. O hétero, ele tem o desejo natural, que é pela mulher e vice-versa. Então não se iluda. Todo ativo também é gay. E Deus diz que nem o passivo e nem o ativo vão herdar a salvação. Isso é muito sério. Eu lamento que essa verdade seja dita, mas quem diz é o dono da verdade, que é Deus e não eu. Eu estou apenas repetindo versículos bíblicos. E quem quiser que questione a Deus, né? Pois é ele que afirma essas coisas e quem achar que Deus está errado, discuta com ele. Né? Ele é o Senhor, dono e criador de todos nós e a Bíblia é o seu manual, é o manual do construtor, para que a gente possa funcionar bem, viver bem. Então existem regras. Se você não consegue realmente controlar sua carne, você tem que clamar a Deus, porque Deus ele tira. Eu quando fiquei viúvo, que eu caí em depressão, eu clamei a Deus, para Deus tirar o desejo, amenizar. Eu não sei se ele tira, acredito que não, porque a semente do pecado continua em nosso corpo. Só na volta de Jesus, ou quando morremos, é que essa semente da corrupção será tirada. Mas Deus ameniza e ameniza muito, a ponto que você resiste muito facilmente. Então, busque a Deus que você vai conseguir, você vai passar a agradar a Deus. Tá bom? Eu não queria entrar nessas questões, mas aproveitando aqui, e o que eu quero dizer por último é o mais grave, na minha opinião. Por que eu sou totalmente contrário ao movimento, veja bem, o movimento político do homossexualismo e feminismo também, mas no caso aqui o homossexualismo, não a homossexual, mas o movimento. Porque usa algo que é santo e que é muito, extremamente sagrado, que é o arco-íris. O arco-íris na Bíblia é o arco de Deus. Deus, após o dilúvio, ele prometeu que não ia mais destruir a humanidade através da água e falou, vou colocar o meu arco como símbolo toda vez que chover. E o arco-íris ele aparece quando chove muito. Então o arco-íris é o arco de Deus, é algo sagrado. E esses movimentos usam a bandeira do arco-íris como símbolo de perversão. Isso é muito grave, vai haver consequências sobre isso. Aliás, já existe. Grande maioria dos gays vivem numa grande frustração, num grande dilema, numa dor interna, com problemas emocionais devido a praticar
a cometer essa prática que é abominação. Mas haverá consequências mais graves. Então, não use a bandeira do arco-íris. A gente vê nessas passeatas gays, homens nus, seminus, cometendo todo tipo de torpeza com a bandeira do arco-íris, que é o arco de Deus das costas. Pegando aquilo que é santo e que é sagrado, algo que pertence ao Criador do Universo, como bandeira e símbolo para propaganda de perversão sexual. Deus irá cobrar, saiba disso. Deus te ama, Deus quer te libertar disso, mas Ele não ama nem um pouco esse pecado que você pratica. Então, procure sair fora disso e não ensine, principalmente crianças, a cometer esse ato, que você vai estar cometendo um pecado que não vai ter a mínima salvação para você. Porque o reino de Deus pertence às crianças, como disse o Senhor Jesus. Tá bom? E não se levante contra Deus não, porque olha, nesses anos todos, desde os anos 70, pregando o Evangelho, eu nunca vi nem ouvi falar de alguém que tenha se levantado contra Deus e tenha permanecido de pé. Portanto, cuidado. Que o Senhor Jesus ilumine a sua mente, ilumine o seu coração, que Ele possa tocar o seu coração, que Ele possa fazer você buscá-lo de todo o coração, para que Ele venha te libertar desse desejo, para que Ele faça você começar a sentir desejo por uma mulher e as lésbicas por um homem, porque Deus te fez homem. Se existe algum preconceito, esse preconceito é teu, porque você está indo de encontro à natureza de Deus. Isso é um grande preconceito. Deus te fez homem, não é para você ficar com trejeitos de mulher. E mulher, Deus te fez de mulher, não é para você ficar parecendo um homem, uma coisa andrógena, né? Uma coisa esquisita. Se é esquisito para os homens, imagine para Deus. Tá bom? Esse é o recado que eu queria deixar. Lamento se você ficar com raiva de mim, mas eu estou pregando o Evangelho, não é nada da minha mente, nem da minha cabeça. E lá no final de Apocalipse, que eu digo o livro do futuro, também fala a mesma coisa, 21, né? Que não haverá salvação para quem pratica o homossexualismo. Tá bom? Termino aqui com Provérbios 14:12, que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Que Deus abençoe a todos e te ilumine. Até o próximo vídeo aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Vou nessa. Fui.